Como calcular a raiz quadrada de um número? Olha só, entre vários métodos que existem para se calcular uma raiz quadrada, nesta videoaula eu vou focar no método tentativa e erro. Como funciona esse método? Como o próprio nome já diz, eu vou fazer tentativas. Vou fazer algumas multiplicações até achar a resposta correta, tá certo? Pois vamos então para os exemplos. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 36. O que que você deve fazer para achar uma raiz quadrada usando o método da tentativa e erro? Você tem que imaginar um número que, multiplicado por ele mesmo, o resultado seja 36. Que número é esse? Você tem que pensar nos números inteiros, positivos. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, 36 eu posso pensar o seguinte: se eu não sei a tabuada, eu posso fazer tentativas. Por exemplo, posso fazer 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Opa, não deu 36, tá? É longe. Eu posso testar o 5 ou o 6. Vamos testar o 6 logo. Então, 6 vezes 6. Quanto é 6 vezes 6? Se você sabe a tabuada, a resposta correta seria 36. Opa! Então, o número que multiplicado por ele mesmo dá 36 é o 6. Logo, a raiz quadrada de 36 é 6. Simples. Só isso. Ah, professor, entendi. Olha só, se você entendeu, qual seria a raiz quadrada do número 81? Se a de 36 é 6 e 81 é o número maior que 36, logo a raiz quadrada de 81 é um número maior que 6. Então você pode testar o 7, o 8 ou o 9. Vamos testar o 8. 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64. Não deu 81. Então a raiz quadrada de 81 não é 8. Próximo número inteiro, 9. 9 vezes 9. E quanto é 9 vezes 9? 81. Olha que bacana. 81 é a nossa resposta. Então, o número que multiplicado por ele mesmo, o resultado dá 81, é o 9. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Show? Então, é dessa forma. O ideal para esse método, para facilitar, é que você saiba alguns produtos, algumas multiplicações como essa. Aí facilita bastante na hora de achar a raiz quadrada de um número. E, pelo menos, você memorizar os números quadrados perfeitos de 1 a 100. Professor, número quadrado perfeito, o que é isso? É o número que tem raiz inteira, tem raiz exata. Então, vou colocar os quadrados perfeitos de 1 a 100 com suas respectivas raízes. Aí vai facilitar para você entender como é que funciona o exemplo seguinte, tá bom? Então, vamos ver essa tabela. Tá aí a tabela com os quadrados perfeitos de 1 a 100, ou seja, os números que têm raiz inteira, raiz exata. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3. Por que que é 3? Porque 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25, tá bom? Então, se você memorizar pelo menos esses números de 1 a 100 e suas raízes, fica muito simples você resolver exemplos como esse que eu vou colocar agora. Raiz quadrada de 144. Qual seria o resultado? Então, qual seria a raiz quadrada de 144? Qual seria o número que, multiplicado por ele mesmo, o resultado dá 144? Você pode pensar assim: professor, se a raiz quadrada de 100 é 10 e 144 é um número maior que 100, logo a raiz quadrada de 144 é um número maior que 10. Então, por tentativas,
Vamos testar o 11, o 12, o 13. Vamos testar primeiro o 11. Será que o 11 é raiz de 144? Vamos testar. Para testar o 11 é só multiplicar 11 vezes 11 e ver se o resultado é 144. Vamos lá então. Então, fazendo os cálculos, 11 vezes 11 deu um total de 121. Então, logo, 11 não é raiz de 144, porque o resultado não deu igual a 144. Vamos testar o 12 então. Será que o 12 é raiz de 144? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos multiplicar 12 vezes 12 e ver se o resultado dá 144. Pronto, fazendo as continhas, 12 vezes 12 deu exatamente 144. Logo, a raiz de 144 é 12, porque o 12 multiplicado por ele mesmo dá 144. Então, aqui é 12. Show? Você deve estar se perguntando por que será que o professor destacou esses últimos números de vermelho, o 4 e o 6. Olha só, se você sabe um pouco a tabuada, vai facilitar bastante na hora de calcular a raiz quadrada de um número usando esse método da tentativa e erro. Por quê? Por exemplo, raiz quadrada de 144. Nós já sabemos que é um número maior que 10. Logo, nós testamos o 11, o 12. Se não fosse o 12, nós iríamos testar o 13, o 14 e assim por diante. Se você souber um pouco da tabuada de multiplicação e entender que a raiz termina em 2 ou em 8. Como assim, professor? Como a gente já viu, 12 vezes 12 deu 144. O que que a gente percebe? 2 vezes 2, quando a gente multiplica o 2 vezes 2, dá 4. E esse 4 automaticamente fica no final. Assim como 18 vezes 18. Por que, professor? 18 vezes 18. Quando multiplicamos 8 vezes 8, o resultado é 64. Então, você coloca o 4 e vai 6. E esse 4, não vou fazer o resto das continhas, e esse 4 vai ficar lá no final, certo? Igual aqui do 12, tá bom? Então, o número, a raiz quadrada de um número terminado em 4, sendo que esse número é maior que 10, você poderia testar o 12 e o 18, porque quando você multiplica 2 vezes 2, o resultado, o número final é 4, e 8 vezes 8, o resultado, o número final também é 4, porque 8 vezes 8 é 64, vai 6. No final vai ficar o 4, certo? Nós vamos usar essa técnica para achar bem rápido a raiz do 256, ou seja, o número termina em 6. Quais seriam os dois números que eu tenho que testar? Vamos pensar um pouco. Pronto, raciocine comigo. Se a raiz quadrada de 144 é 12 e 256 é um número maior que 144, logo a raiz de 256 é um número maior que 12, concorda? Certo? Então, os números que iremos testar serão números maiores que 12. E com a dica que eu dei, como o número termina em 6, esses dois números quais são? Quais são as possibilidades para que o número termine em 6? Ou esse número termina em 4, ou seja, ou é 14, ou é 16. Por que que o senhor sabe isso, professor? Porque quando eu multiplicar 4 vezes 4, dá 16, termina em 6. Quando eu multiplicar 6 vezes 6, dá 36, o número termina em 6. Tá certo? Então vamos testar o 14. Se não for, provavelmente, certamente, será o
16. Pois vamos fazer esses cálculos. Pronto, fazendo os cálculos, 14 vezes 14, o resultado deu 196. Opa, não deu 256. Logo, 14 não é a raiz quadrada de 256. No caso aqui, se eu perguntasse qual a raiz quadrada de 196, seria 14, porque 14 vezes 14 dá 196, que não é o nosso caso. Se não é o 14, vamos testar o 16. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer os cálculos aqui e vamos conferir. Pronto, tá aí os cálculos. 16 vezes 16 deu um total de 256. Olha só, então o número que nós estávamos procurando é o 16. O número que multiplicado por ele mesmo dá 256 é o 16. Logo, é raiz de 256. Show? Ah, professor, acho que eu entendi. Como eu sei que a raiz quadrada de 256 é um número maior que 12, e 256 termina em 6, eu vou testar o 14 e o 16. Porque quando eu multiplico 4 vezes 4, dá 16. O número termina em 6, porque esse 6 vai lá para o final, quando a gente soma. E também o 16, porque 6 vezes 6 dá 36. O 6 vem para cá, o 3 vai lá para cima e o 6 fica no final. Entendi. Por isso que o senhor não usou o 15. Porque quando eu multiplico 15 vezes 15, por exemplo, 5 vezes 5 dá 25. Eu coloco o 5 aqui, vai 2. E continuando a fazer essas continhas, que no caso não é preciso, eu sei que esse número vai terminar em 5, porque esse 5 vem para cá, ó. Então não me interessa o 15, porque 15 vezes 15, o número termina em 5 e o número tem que terminar em 6, tá certo? Aí você pode pensar também, por que que não é o 17? Porque 7 vezes 7 dá 49, termina em 9. Por que que não é o 18? Porque 8 vezes 8 dá 64, termina em 4. E assim segue o raciocínio, tá certo? Então, em resumo, calcular a raiz quadrada de um número, basta você saber um pouco da tabuada de multiplicação e também seria interessante que você memorize os quadrados perfeitos de 1 a 100, pelo menos, os números que têm raízes exatas, tá certo? E como extra, eu vou colocar aqui, vou completar esse quadro dos quadrados perfeitos até o 400. Fica melhor ainda. E vou lançar o desafio para vocês. Eu quero que vocês descubram qual a raiz quadrada de 484. Qual seria a raiz quadrada de 484? Sabendo que a raiz quadrada de 400 é 20 e 484 termina em 4. Tá lançado o desafio. Se você conseguir, coloque aí nos comentários, tá bom? Então, pessoal, nesse momento encerramos mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, comente, compartilhe com seus amigos esse vídeo. É de fundamental importância para que o professor continue a postar mais vídeos envolvendo a matemática. Então, fique com Deus e até a próxima.